Olá a todos e todas, chegamos ao nosso episódio 83 do Bate Furado. Hoje estamos presentes eu, Ryzen, o Sabre Negro está com ele, nosso querido Fink, ele é poderoso com a força, nosso querido Tio Gamer e nosso querido Pegasus. Legal! Estamos fazendo algumas atualizações e mudanças no Bate Furado, de modo que nossos episódios não serão mais por notícias aleatórias, e sim serão episódios temáticos. Então nada melhor do que começar essa nova versão do Bate Furado com o recém-lançado e já aclamado filme Liga da Justiça, na versão do Zack Snyder, o popular Snyder Cut. Aí sim. Nós preparamos alguns tópicos para discutir hoje e ao final daremos nossa nota ao filme. Antes de começar a nossa discussão, eu gostaria de pedir a você que nos compartilhe lá nas redes sociais, ajude aí o Bate Furado a chegar a mais ouvidos. E se você estiver com dinheirinho sobrando, você também pode nos ajudar pelo PicPay, com doações módicas de R$2, R$5 ou R$10. Então, se estiver sobrando aí, pense em colaborar com o Bate Furado, que nos ajudará a continuar produzindo mais episódios. Eu gostaria também de deixar claro, antes de começar a nossa discussão, que as opiniões individuais dadas durante os programas não refletem necessariamente a posição do Bate Furado como um todo. Eu explico melhor. Cada participante aqui é livre e soberano para opinar, havendo sempre convergências e divergências de opinião. Dito isto, gostaria de fazer uma breve introdução à obra que iremos discutir. Vamos nessa! Liga da Justiça, lançada agora em 2021, no dia 18 de março, é a versão do diretor Zack Snyder. Foi lançada pelo streaming HBO Max e também disponibilizada em outras plataformas ao redor do mundo. Em resumo, Batman e Mulher Maravilha buscam e recrutam um time de meta-humanos, junto com Aquaman, Cyborg e Flash, para salvar o planeta de ameaças que estão por vir. O novo filme Liga da Justiça é um relançamento do filme de 2017 e teve como ponto de partida o clamor dos fãs, que se mobilizaram na internet e pressionaram por uma nova versão. Para iniciar o debate, eu pergunto, por que mesmo temos um Snyder Cut? E aí, Baitinhos? Excelente pergunta, caro Dark Rising. E os motivos são vários, né? Um deles você já citou, que é o fato dos fãs ter pedido a Warner que essa versão do diretor Zack Snyder viesse a público. Vários rumores na época do lançamento do primeiro filme surgiram logo após o lançamento dele, né, de que havia essa versão, de que o filme que foi lançado não era bem o que o primeiro diretor tinha em mente a fazer, e muitos rumores diziam de que essa nova versão essa outra versão, não nova, essa outra versão do filme feita especificamente pelo Snyder, que ela seria um pouco diferente, né? E que, em tese, melhor, né? Então, partindo aí desse pressuposto de que haveria essa outra versão do filme, os fãs vieram e botaram a boca no trombone e fizeram acontecer, né? Esse é um dos motivos, né? Pegasus, só acrescentando aqui, que eu não falei na minha introdução, mas o Snyder, ele começou esse projeto, né, do Liga da Justiça, e ele fechar um arco de filmes, né, entre eles o Homem de Aço, Batman vs Superman, que também tiveram direção aí do Zack Snyder, e o Liga da Justiça faria aquele fechamento ali desse arco dos super-heróis, né, juntando todos eles. Olha que legal! Então, infelizmente, a filha do Zack Snyder, a Autumn, ela veio a falecer, né? Ela se suicidou aos 20 anos de idade. E aí o Zack Snyder abandonou as gravações, né? Saiu ali. E outro diretor foi chamado para dar continuidade, né? Terminar o projeto, que foi o Joss Whedon, né? Então, o Joss Whedon, ele é bem conhecido por fazer os filmes dos Vingadores, né? E com sucesso. Então, a DC meio que chamou ele para fazer esse Liga da Justiça e dar uma pegada assim parecida ali com a pegada que estava ocorrendo nos Vingadores, que fez bastante sucesso com o público. E aí, é por isso que o Zack Snyder saiu e depois os fãs pediram, né? Então teve essa questãozinha aí problemática, né? Assim, uma coisa muito difícil pro Zack Snyder, inclusive no final do filme ele coloca que foi em homenagem a Autumn, né? A filha dele que faleceu. Então esse é um ponto aí que é importante a gente lembrar, né? E esse filme do Liga da Justiça de 2017, ele realmente foi considerado um fracasso, né?
porque os fãs não gostaram e a arrecadação dele foi baixa, inclusive ele não deu lucro, deu um saldo negativo. O Snyder Cut também partiu desse princípio, né, de que o primeiro filme, né, que era muito esperado pelos fãs, o Liga da Justiça, enquanto na Marvel eles conseguiram fazer arcos de heróis e fechar nos filmes dos Vingadores, na DC a gente ainda não tinha esse universo compartilhado deles ali junto, né? Então esse filme era muito esperado e não saiu como os fãs queriam. Então algumas das coisas eram isso. E aí, Tio Gamer, Fink, alguma coisa a mais pra acrescentar aí? Eu acredito também que, além do fato de ter acontecido todos esses empecilhos, eu acredito que o momento em que eles lançaram o Liga da Justiça foi muito precoce, né? Tendo em vista que ainda não tinha saído o filme do Aquaman, o da Mulher Maravilha eu não lembro se já tinha saído ou não, mas também agora eles fizeram o novo Mulher Maravilha, né? Também poderia ter acrescentado mais para essa criação do universo da DC, né? A gente ainda não teve o filme do Cyborg, também ainda não tivemos o filme do Flash, né? Então eu acredito que provavelmente, acho que o momento ali que eles lançaram o Liga da Justiça ainda não tinha bem esse universo formado, né? Eu acho que o primeiro filme meio que, digamos assim, falhou por esses quesitos, né? Enquanto o Vingadores já tinha muitos filmes feitos anteriormente, né? Já tava com meio ali, que aquele universo ali meio que criado, né? Apresentado vários personagens, vários heróis apresentados para o público, né? O Liga da Justiça não. Ele tinha poucos personagens já apresentados ao público e por vários fatores, acho que acredito que um dos principais dos fatores deve ter sido a questão do tempo mesmo, né? Tempo de tela. Não foi bem trabalhado a história dos personagens no Liga da Justiça, no primeiro, né? Então, eu creio que isso meio que atrapalhou e meio que contribuiu pro fracasso do filme, né? Era confuso, né? Algumas piadas a gente ficava até envergonhado de estar assistindo, não dava vontade de rir, era meio estranho de acompanhar algumas piadas lá. Uma coisa estranha que tinha também era o Super-Homem, né? Porque ele estava fazendo outro filme, e nesse outro filme o personagem dele tinha bigode. Então, nesse filme da Liga da Justiça de 2017, se não me engano, tinha que tirar o bigode dele digitalmente, né? E aí ficava meio estranho quando ele falava. Incomodava um pouco. E questão de roteiro mesmo, às vezes era muito acelerado, outras horas era muito lento e a história meio confusa, ficava tentando entender o que estava acontecendo. Alguns personagens sem motivações, talvez até porque não tinha sido bem apresentado, como falou o Pegasus. Então, ficou um filme muito confuso. Só faltou mesmo o que aconteceu, né? Que foi o Snyder falar que não era a visão dele. Aí a galera começou a botar hype pra ele, que ele fizesse a versão dele, né? Digamos que ele foi bem esperto, né? Ele acabou juntando aí o útil ao agradável, né? A fome com a vontade de comer, porque o filme não foi bem visto de 2017, primeiro Justice League, né? Então ele acabou falando que não era a visão dele, que o dele ia ser muito diferente. Depois, houve algumas polêmicas, né? Ele disse que não ia aproveitar nada das filmagens do Joss. Então, acabou criando toda uma expectativa, todo um hype em cima aí desse filme, né? Porque, sim, nós aqui no Byte Furado, a gente já chegou a falar sobre esse filme em episódios anteriores, né? A gente já falou bastante. E, na minha visão, eu acho que quando você tem um filme que deu muita coisa errada e você vai fazer outro filme, você já tem aí um caminho muito bom, né? Porque você já tem os erros e você vai precisar só ir amarrando aqueles erros e melhorando. O pessoal já caiu de pau em cima, já houve muitas críticas, então é mais fácil de consertar. E a gente vê que o Zack Snyder, ele conseguiu consertar muita coisa dentro desse filme. Então, uma coisa também é que os estúdios ali, eles pediram para que o Joss, né, ele fizesse algumas coisas ali, então ele também não teve uma liberdade como o Zack Snyder teve agora para fazer esse segundo filme. Além do que, o primeiro filme tem cerca de 2 horas e esse novo filme na versão do Zack Snyder tem 4 horas, né, o que dá para colocar muito mais coisa, muito mais história, dá para acrescentar muita coisa, né? Então, de certa forma, foi um fanservice, né? Esse filme foi, assim, um filme que serviu para os fãs, para o deleite dos fãs e que juntou mesmo
essa vontade de ter um Liga da Justiça legal e juntou o Zack Snyder querendo ali uma redenção, né? Inclusive, no nosso episódio que vamos fazer com spoiler, tem uma coisa interessante sobre isso no filme. 4 horas de filme, cabe bastante cena em câmera lenta, né? Fazendo uma crítica aqui, eu acho que foi exagerado, né? Houve uma série de partes com câmera lenta que eu acho que foi um certo exagero. É um pouco épico, né, essa questão da câmera lenta, mas em alguns momentos foi exagerado mesmo, não precisava ser tanto. Mas para um filme de 4 horas, né? Acho que funciona nas cenas de ação, mas em outras não, né? Cara, a câmera lenta em algumas cenas, na minha opinião, foi o que destacou, cara. Como não é com spoiler, a gente não pode dizer qual especificamente, né? Mas logo no comecinho do filme ali, rapaz, foi de arrepiar os cabelos, viu? Levando em conta isso que a gente já falou aqui, será que a gente precisava mesmo dessa versão do Zack Snyder? Porque assim, esse fato que aconteceu agora foi raro. Porque o Snyder, ele teve uma nova chance e um caminhão de grana para contar sua própria versão da história, né? Então, já existem outros filmes em que o diretor, né, faz uma versão dele e relança a versão do diretor, né? Então a gente já viu isso inclusive lá no DVD. Tem outros filmes que tem a própria versão do diretor, que tem certos cortes que foram feitos no filme que depois o diretor acrescenta aquela versão estendida. Mas assim, você ter a chance de refazer o filme praticamente de novo, né? Com muitas partes, com outro orçamento ali dentro, realmente foi um evento meio raro assim na história do cinema, né? Caracas. Então ele recebeu ali carta branca para colocar a visão dele e um orçamento grande. E aí, vocês acham que precisava mesmo dessa versão? Eu acho que tu falaste bem, né? Foi um fanservice. Foi para vender, foi para os fãs aproveitarem ali e curtir o filme do diretor e tal. Mas assim, a gente tá vendo que não vai ter continuação e ficou por isso mesmo. Então é muito difícil de dizer que precisava realmente, porque no fim das contas é um filme muito pontual, né? Que é divertido, que é bacana de ver, mas que hoje em dia a gente acompanha tanta série e tanta sequência de filmes, né? Tem o universo da Marvel, que são uma sequência de filmes, tá meio fora de contexto, né? Digamos assim, contexto cinematográfico. Tanta gente fazendo várias produções e essa da Liga da Justiça ficou meio que isolada, né? Ficou sem alguma coisa para acompanhar, ficou só nessas 4 horas mesmo, né? Cara, de fato, Liga da Justiça do Zack Snyder foi um filme feito de um fã para muitos fãs, né? Não tem o que se discutir. Vários detalhes lá que apenas uma pessoa que realmente conhece a história, lê quadrinhos e é fã de verdade poderia fazer, né? São muitos easter eggs presentes no filme. E realmente essa questão de não ter continuação, cara, foi um tiro no pé da Warner, mano, na minha opinião. Porque tinha tudo pro próximo filme vir ainda com mais hype, mais força, bombar e alavancar de vez o universo cinematográfico da DC Comics, né? E daí, a gente fica aquela indagação, cara, aquela pergunta. A princípio, vou pegar aqui um filme que foi sucesso, o Coringa cara, não esqueci o nome do ator. O cara é tão famoso, mano, não esqueci o nome dele. É o Leto. Não, pô, o Coringa... O Joker. Sou um palhaço, sou o Coringa, o palhaço. O Joker, o palhaço. Joaquin Phoenix. O Joaquin Phoenix, isso. O filme do Coringa do Joaquin Phoenix, né? Que a princípio não haveriam 2. Mas já há rumores, não sei se já confirmou, vocês podem aí estar me dizendo se confirmou ou não. Há rumores de que farão sim um Coringa 2 com Joaquin Phoenix. Há rumores. Então, essa questão de que não haverá uma continuação do Snyder Cut, eu acho que ainda é muito prematuro bater o martelo, afirmar, dizer que não vai ter. Pelo menos em alguns outros estúdios, o que manda é o dinheiro. Se der dinheiro, os caras vende até a mãe, né? Como o pessoal fala. Então, eu não bateria o martelo e afirmaria, não vai ter. Mas, por enquanto, a informação que tem é que não haverá, né? Mas, porém, todavia, contudo... Eu tô na torcida, cara. Eu tô no hype.
tô na torcida pra que, sei lá, demita o idiota que falou que não vai ter um segundo filme, contrate outro cara que faça esse segundo filme, cara, porque, mano, a história é sensacional. Deveria ter o segundo filme e o terceiro filme, que a ideia inicial do Zack Snyder era que fossem 3 arcos, né? Seria uma trilogia, e pelo pouco que saiu na mídia, né, a fofoca, que a gente ficou sabendo mais ou menos o que ele tinha pensado, como que seria, meu amigo, vale a pena fazer esses 3 filmes. Eu queria muito assistir esses 3 filmes. Eu acho que a gente precisava, assim, nesse ponto também que eu discordo do Tio Gamer, pois eu acho que isso nos mostra, assim, como diretores diferentes podem fazer essa modificação muito diferente em filmes, né? Muitas vezes, como a pressão também pode fazer os filmes não saírem tão bem. A gente sabe que o Josh lá sofreu muito essa questão da pressão também, e vários problemas ali. Se eu não me engano, teve um tempo que tava falando até que a Warner estava obrigando ele a fazer cortes para reduzir o tamanho. Então, a gente sabe que essa questão da pressão é muito complicada. E, além de tudo, que nem o Pegasus falou, muitas vezes quem manda aí nesses momentos assim é o dinheiro. Então, sempre pode acabar saindo aí o 2 ou 3. É isso, exatamente isso. Mas também depende muito, eu acho que vai depender muito também dos próximos filmes que vai sair aí, que vão sair aí. Nós temos o Aquaman 2, por exemplo. Nós temos provavelmente Mulher Maravilha 3, né? Se não me engano já foi confirmado, embora o 2 não tenha sido muito bem. Nós temos o Flash, que eu não tenho certeza como está no momento, porque ele tinha sido adiado, depois tinha sido interrompido, depois tinha voltado, tinha sido adiado de novo, e tava uma confusão muito grande. Não sei se ainda vai sair ou se tá paralisado no momento. É bem complicado o Flash, mas inclusive é um Flash que eu gosto, que é o do Ezra Miller, né, que ele é um ator que eu acho bem interessante. Nós temos outros filmes aí também, né, eu acho que seriam necessários para complementar e para poder sair um Liga da Justiça 2. E claro, para acontecer isso, eles têm que fazer uma certa direção única ali, né, eles teriam que fazer, acho que nem o Ryzen falou no episódio anterior da gente Gamer Geek, sobre eles precisariam de um diretor, alguém que estivesse lá em cima, acima dos filmes, né? Acima do diretor dos filmes, por exemplo, para direcionar todos esses filmes para um só ponto focal, e que culminaria no Liga da Justiça. Só que eles já falaram que eles iam fazer esses próximos filmes em linhas assim que não se importassem muito com o Liga da Justiça, até porque eles estavam dizendo que tinham desistido do Liga da Justiça depois do fracasso que tinha sido. Eu não quero! Então, acho até meio complicado agora se eles forem tentar reintegrar tudo, né? Porque eles já estão fazendo essas produções já tem um tempo, e pra trazer tudo de novo, acho que acabaria gastando mais grana. É algo bem complicado mesmo. Eu sempre sinto que eles perdem muito ali não trazendo as séries, né? Porque eles lançam muitas séries, a Warner, nesse universo DC, e tem séries muito boas ali. E, inclusive, a série da Batgirl, que saiu recentemente, tá sendo muito bem criticada. A série do Superman Lois Lane tá sendo super elogiada. E nós temos a Patrulha do Destino também. Pô, o novo Titãs que saiu, pô, muitas séries ali muito interessantes e que tá rolando muitas coisas legais ali e que eles nunca trazem pra dar uma ajudinha nos filmes, né? E eu acho que é justamente o contrário do que o caminho que a Disney faz, né? Que a Disney começou nos filmes e agora começou a integrar séries ali, e eu acho que tá indo super bem. Eu achei que foi uma ideia interessante da Disney ali, da Marvel, né? Eu acho que esse é meio que um futuro, né? Nem sempre produzir somente filmes, né? E ir tentando se expandir um pouco cada vez mais. Lembrando aí que os fãs, né? As fãs já começaram aí a hashtag Restore the Snyderverse, né? Pra restaurar o universo do Zack Snyder aí. Eles estão me chamando. Eu, assim, nesse ponto eu já levantei meu argumento, né? Eu acho que quando a gente tem um filme que é bastante esperado, que é Liga da Justiça, né? Que todo mundo esperava muito. Não veio como os fãs queriam, né? A crítica foi ruim. Não foi um filme bom mesmo. Pouca gente defende esse primeiro filme de 2017. E aí tem vários problemas, né? Não é só questão do diretor, já que é um diretor que fez sucesso em outras produções, né? Que foram boas, que muita gente gostou. Mas também de ter entrado ali já no meio do negócio, de ter muita pressão sobre ele. Assim, teve uma série de problemas que culminaram com um filme que não deu certo, né? Um filme que foi ruim. Então, por uma coisa como é Liga da Justiça, que é algo tão grande, tão importante para muitos fãs, né? Eu acho que sim, era necessário esse filme do Zack Snyder, com a visão inicial que ele teve ali no projeto e a tragédia que foi na vida dele aquilo ali. Então, eu acho que foi uma espécie de redenção. E assim, todas as análises que eu tenho visto, as críticas que eu tenho visto sobre o filme, dão conta de que é um filme muito bom realmente, que o Snyder fez um dos melhores filmes dele, né? A gente tem outros grandes filmes que ele fez também, o Watchmen, então esse aí entrou na lista de um dos grandes filmes do Zack Snyder e tá sendo bastante apreciado aí por muita gente.
já que a gente aí ficou em 3-1 sobre a necessidade, né, desse segundo filme, né, só o Tio Game que deu uma discordada aí, mas eu pergunto pra vocês que assistiram um filme de 4 horas, né, aí, por que quais são os motivos que a gente tem pra assistir esse filme? Por que será que a gente deve assistir esse filme e perder 4 horas da nossa vida aí assistindo o filme da Liga da Justiça? Uma boa pergunta, rapaz. Primeiro, se você é fã da DC, cara, pode ser 4 horas, pode ser 8 horas, eu tenho certeza que um fã de verdade assistiria. Esse novo filme do Liga da Justiça do Zack Snyder, ele traz uma riqueza de detalhe à história impressionante, justamente pelo fato dele ser longo. Eu assisti esse filme já 2 vezes, quase que seguida. Meu, se fosse 5 horas, 6 horas eu teria assistido, na moral. Eu não vi o tempo passar. As 4 horas pra mim passou tranquilo. Não foi um filme que foi cansativo pra mim. Justamente por essa questão, assim, eu acho que a forma como ele fez, a trama foi muito envolvente. O que eu aguardava meio que para o final do filme, por a gente já ter assistido o primeiro, eu aguardava algo ali no final, não posso falar porque senão eu vou estar dando spoiler. Eu esperava que algo acontecesse no final, então eu estava muito ansioso para ver o desfecho da história. Então, meio que eu consegui engolir o filme muito rapidamente, sem perceber que o tempo estava passando, que as 4 horas estavam passando, pela essa ansiedade que eu estava de ver o desfecho da história. Foi muito gratificante, assim, os detalhes, toda aquela trama e tal, aquele negócio. Infelizmente, o que eu estava aguardando não aconteceu, então eu meio que me decepcionei, mas... acredito que mesmo assim, não tendo acontecido o que eu estava aguardando, toda a história, toda a trama, tudo que se desenrolou, todas as portas, não foram nem janelas, todas as portas que o filme abriu, as possibilidades que o filme abriu para possíveis próximos filmes, não digo nem apenas um próximo Liga da Justiça, mas próximos vários outros filmes de outros personagens com outras ramificações, e o enriquecimento que esse filme trouxe para o universo da DC, na minha opinião, cara, vale a pena assistir. Só o fato de todas as possibilidades que esse filme traz pra gente, que ele abre pra gente de possíveis filmes que poderão vir, entendeu? O universo, como os fãs já estão falando, o universo do Snyder Cut tá encaminhado. É só agora o manda-chuva lá da Warner assinar embaixo e botar esse negócio pra frente, porque tem tudo pra ser um universo fantástico. A história da DC é magnífica, tem condição sim de ser tão bom quanto ou talvez melhor que o universo cinematográfico da Marvel, cara. Ou será que não? Assim, como filme, o roteiro ele é muito bom, né? Tem um tema da família muito forte. A gente aprende bastante ali sobre o Aquaman e sobre o Cyborg também. Vê as questões familiares que eles têm. Então, tem um pouco desse tema que é interessante, né? Não por acaso tem a ver com o Snyder e a filha dele, né? Ele traz esse tema aí como uma forma de redenção, como disse o Ryzen. Como um filme de herói, as cenas são ótimas, né? Tem essa sensação de urgência, de que a Terra vai se acabar e tem que correr para salvar, isso aí é bacana. As cenas e as demonstrações de poder e de força também, né? A gente fica muito empolgado, as cenas são muito bacanas. E como um filme do Zack Snyder, né? Algumas cenas são como obras de arte, né? São como pinturas. Como ele coloca a câmera lenta, parece que a gente está olhando um quadro ali. Então a gente pode dizer que é uma exibição, um museu do Zack Snyder, né? Se a gente assiste essas 4 horas, a gente vê muita coisa dele, né? Dá pra ver, assim, como se fosse uma aula sobre Snyder, né? Dá pra ver muita coisa que ele gosta de fazer ali. Assim, eu diria que porque você deve assistir, porque é bom. Pronto. It's fantastic. Brincadeiras à parte, realmente foi um filme excelente, em geral. E assim como o Tiago falou, eu achei o roteiro bem legal ali. Tem muito essa questão realmente da família. É algo muito interessante de se ver, né? É algo também um pouco emocionante, ainda mais quando você vai, que nem o Tiago falou, para analisar que ele perdeu a filha, né? E, inclusive, ele viu as gravações, a primeira vez por causa disso. Não lembro onde foi, mas eu vi era uma frase que falava assim, que quando um marido perde
perde a esposa, ou um casal perde um dos elementos, ele fica viúvo, né? Não existe uma palavra pra isso. Quando o filho perde os pais, ele fica órfão. Vai falando vários outros assim que pra cada perda você tem uma palavra, um nome. No Gavião. A história, porque lá no Gavião tem aquela, o primeiro episódio a gente assistiu, né, tem aquela trama lá. E aí não temos uma palavra pra quando se perde um filho. Mas acabou de falar aqui que vem do Gavião, realmente algo bem triste, né, e acho que nos ajuda a ver um pouco esse outro lado ali, um lado, eu acho que até um pouco mais dark ali, que o Zack Snyder implantou no filme. Eu acho que isso também é um diferencial, né, muito da versão do Zack Snyder pro do Joss, e o Joss vinha ali da Marvel, né, e na Marvel, assim, pra mim não é tão dark, né, mais colorido. Liga da Justiça veio de elementos ali bem dark, veio da morte do Superman, e, pô, assim, Batman vs Superman foi ruimzinho, né, mas a gente deve reconhecer que teve momentos épicos ali, né, teve coisas ali que, pô, eu nunca esperaria, assim, realmente que fosse explorado, assim, nos cinemas, assim, pelo menos eu esperava mesmo antigamente, né, que foi justamente a morte do Superman, a batalha entre o Batman e o Superman, pô, eram elementos assim que faziam parte dos quadrinhos que eram meio que os quadrinhos épicos, né? Superman vs Batman e a morte do Superman, pô. E tanto é que quando falaram que ia sair, acho que todo mundo ficou empolgado, né? Embora o filme tenha decepcionado um pouco lá. E eu acho que ele conseguiu compensar isso agora no Liga da Justiça, eu acho que ele aprendeu isso assim, nesse momento. E, pô, ele conseguiu trazer um filme bem melhor, trazer um roteiro bem mais dedicado ali. Embora seja extenso, as 4 horas aí, eu realmente não senti tanto esse tempo. Assim como o Pérez, eu acho que eu fiquei bem preso ali na trama e tudo mais, e querendo saber o que ia acontecer. E uma coisa que eu tava com medo é porque eu tinha assistido a Liga de 2017. Então eu fiquei pensando, pô, será que eu vou sentir como tô assistindo o mesmo filme de novo? Fudeu de vez! Porque eu realmente não gosto muito tanto assim de assistir filmes de novo, repetidos. A não ser que o filme seja muito bom, ou que eu gosto muito do filme. Tu também ficou fazendo comparação do filme novo com o 2017, que eu fiquei o filme inteiro falando, cara, isso aconteceu no filme, isso não aconteceu, isso é novo, isso não é. Vocês ficaram fazendo isso também? Claro, fiquei muito com esse esquema, né, de, pô, será que vai ser o mesmo filme? E eu não achei, assim, eu gostei bastante, pra mim foi um filme realmente quase totalmente novo ali. Claro, teve várias cenas do antigo, mas pra mim, por questão de organização, por questão de outras cenas implementadas ali juntas, ficou muito diferente. E nos explicou bem melhor, e nos deu melhor explicação, nos deu mais alcance, deu pra gente ter uma visão melhor do filme. Nos deu muitos easter eggs, nos encheram. Então, eu realmente acho que vale a pena assistir essas 4 horas. Então nós concordamos aqui, né? Eu acho que fechamos nesse sentido de que vale a pena assistir, mesmo sendo um filme longo. Eu acho que a duração foi importante para consolidar várias coisas. É claro que mesmo nesse filme a gente tem algumas partes que poderiam ser cortadas, tem coisa que não é muito útil e tal. Mas no geral foi um filme que trouxe uma certa redenção, tanto ao Liga da Justiça quanto ao diretor Zack Snyder, né? Teve problemas familiares aí e deu a volta por cima agora com esse filme. Falando isso, né, de todos esses motivos que a gente pensa que é para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte assistir esse filme, que ainda não assistiu, né? E quem já assistiu, espero no próximo episódio que vamos fazer um episódio recheado de spoilers e com análises mais aprofundadas. Mas, para quem ainda não assistiu, para quem já ouviu os nossos motivos por que deve assistir, o que a gente pode falar aqui para esse fã aí da DC ou para essa pessoa que gosta de assistir filmes, que não seja spoiler, que a gente pode comentar que é legal desse filme? Ou não é legal, né? A gente pode falar alguma coisa que não é legal também, mas o que vocês acham? Eu vou dar algumas dicas, né? Eu acho que uma coisa interessante, que no primeiro filme o Tio Gamer já falou, né? Tinha um bigode do Superman. Eles tiveram que tirar na computação gráfica e não ficou muito bom. E o Zack Snyder agora cortou todas essas partes. Uhul! Nós temos também o Darkseid, né? Que vai aparecer aí, já apareceu nos trailers. Ele não aparece no primeiro. Nós temos o visual do Lobo da Steppe, que foi reformulado, né? E realmente esse novo visual do Lobo da Steppe dá um banho no primeiro. É muito superior o visual. Boa cena. Muito bom. E, assim, a personalidade do Lobo da Steppe também mudou bastante. Ele tem um motivo, uma motivação para estar fazendo o que ele faz ali. Não é um vilão abstrato, né? Não é só um pau mandado. Mas ele tem certa motivação, apesar de também... Um psicopata. Exatamente, mas ele tem ali certa motivação para estar obedecendo as ordens, fazendo aquelas coisas, né? Então tem algumas coisas que foram adicionadas, né? Algumas tramas maiores, a trama do Cyborg que realmente foi
foi muito ruim no primeiro filme. Algumas tomadas de câmera em que no primeiro filme o Joss colocava ali uma coisa ali, uma hipersensualização da Mulher Maravilha, mostrava ali a bunda da Mulher Maravilha, e o Zack Snyder deu uma cortada nessas coisas. Inclusive, uma cena em que o Flash, no primeiro filme, cai em cima dos seios ali da Mulher Maravilha, e foi uma cena que inclusive os atores ali, o ator e a atriz, não gostaram de fazer, foi cortado nesse filme. Então nós temos muitas coisas bacanas, né? Estão aí dentro do filme que eu acho que também conflui, né, para esses motivos, né? O que vocês acham aí que podem falar mais sem dar spoiler para o nosso ouvinte, para nossa ouvinte? Essa questão da Mulher Maravilha não ter sido tão sensualizada é um ponto bem positivo de fato pro filme. A gente vê em algumas cenas ela vestida assim de uma maneira bem elegante, né? Bem pomposa, bem elegante. E deixaram a vulgaridade de lado, né? Ficou uma coisa bem feita, realmente, bem bacana. Um detalhe também legal é que esse Flash do Zack Snyder, ele é muito mais útil pra Liga da Justiça como um todo, né? Ele faz todo o diferencial no enredo da história. Sendo que no primeiro filme ele era só um moleque bobão que parecia que nunca... não tinha amigos, era aquele nerd CDF que não tinha amigos, não falava com ninguém, todo atrapalhado, todo desengonçado, e ficou por isso mesmo no primeiro filme, né? Já nesse filme ele já continua aquele jeito dele molecão de ser, um pouco desengonçado ainda, mas pelo menos dessa vez ele foi bem mais útil, né, pra história. Não ficou ali simplesmente como abajur. É o caso também do Cyborg, né? Que ele foi bem desenvolvido, de fato. São muitas melhorias que o Zack trouxe pra esse filme, né? Eu acho que, inclusive, cara, uma coisa muito legal que o Zack Snyder trouxe com relação ao Superman nesse filme, cara, é a questão do tanto que o Superman é overpower, cara. Pensa no cara... Ele é da DC, ele é o meu herói favorito, né? Assim como na Marvel é o Tony Stark, mas na DC... O Superman é meu personagem favorito, cara. E porra, o Zack Snyder faz jus ao nome, à fama que o Superman tem. Que a pessoa pode nunca ter assistido um filme de super-herói, pode nunca ter lido uma revista em quadrinho, pode ser o cara que não gosta dessas coisas, mas o cara conhece o Superman. E ponto. É pouco provável que você encontre um ser humano no planeta que nunca ouviu falar no Superman. E o Zack Snyder, na minha opinião, cara, ele mostrou nesse filme por que o Superman merece essa fama, cara. O cara é muito overpower. E as cenas com que o Superman interage e aparece, meu... Cara, porra, velho. Eu pulei da cadeira, tá ligado? A minha esposa ficou olhando assim, que tá louco, mano. Ela ficou, meu... E eu pulei da cadeira, joguei tudo pra cima. Falei, porra, mano, era isso que eu queria ver, caralho. Falei, cara, era isso que eu queria ver. E, meu, sensacional. Eu acho que uma das coisas que melhorou bastante nesse Snyder Cut é justamente que todos estão mais poderosos, né? Porque, assim, mesmo outros personagens, eles estão com os poderes melhores do que foi no primeiro, né? Não posso adentrar muito, senão a gente vai já acabar tirando um pouco ali do suspense, né, do que vai acontecer. Mas assim, os heróis, eles estão um pouco melhores, sim, do que foi no primeiro, né? Tem mostra de que eles estão mais fortes, né? O Superman, a gente sabe ali que eles... que é um dos mais fortes, né? Então, tem todas essas circunstâncias. É uma das coisas que eu gostei também, né? Que no primeiro Liga da Justiça eu achei... que tirando o Superman, e aí, esse é um filme que já passou faz tempo, então acho que não tem problema dar o spoiler, né? No Liga da Justiça, tá todo mundo, de 2017, tá todo mundo apanhando ali, e o Superman, né, chega lá e bate em todo mundo, corre mais rápido que o Flash e não sei o que, então foi muito estranho aquele filme lá, não foi legal naquele estilo, né? Estrala o dedo e resolve o problema, né? Foi tipo, todo mundo junto apanhando pra caramba, e o Superman chegou lá e pronto, desceu a porrada no Lobo da Steppe. Então aquele primeiro filme ele exagerou demais. Resolveu sozinho o problema. Na falta de... Na fraqueza dos outros personagens ali, eu achei, né? Eu achei decepcionante isso ali. Principalmente a parte do Superman sendo mais veloz do que o Flash. Ali pra mim, foi a decepção total daquele primeiro filme. Naquele primeiro filme, o Lobo ele é atacado pelos capangas, né? Tem um momento que ele sente medo e os capangas atacam ele.
No final do filme, é isso mesmo. Mas, assim, o que já concluímos aqui é que nós gostamos do filme, né? Todo mundo falou bem aqui. O Tio Game falou uma parte, ficou na dúvida se precisava ou não, né? Mas ele gostou do filme. Então, para o nosso tópico sobre o filme Notas, a gente pode dizer que gostamos, né? Todos os quatro participantes aqui gostaram. Então, de 0 a 10, vamos daí dar uma nota para esse filme que foi lançado agora em 2021, agora em março, e que nós assistimos com a grande expectativa, já que foi um filme pedido pelos fãs, e nós aqui do Bate Furado somos fãs tanto da Marvel quanto da DC, sem briga. A gente quer assistir os dois mesmo, e se der para fazer o crossover, a gente aceita também. Então, Bate Furadinhos, qual a nota aí que vocês dão para o Snyder Cut? Agora pensem bem nessa nota, é a primeira vez que a gente tá dando nota aqui, então às vezes a gente confunde. Vocês têm que tentar tirar uma média geral, pensar em outros filmes que vocês já assistiram, que foram ótimos, e dar uma nota pra esse filme, não só naquela emoção, né, Pegasus? Eu tô vendo aí que o Pegasus tá emocionado. Vem afobado assim não, vem tranquilo. Depois a gente vai dar nota pra outros filmes, e aí a gente tem que pensar numa média ponderada, né? Só... Senão a gente vai acabar dando 10 pra todo filme bom e 0 pra todo filme ruim. Então, qual é a nota que vocês dão aí? Eu vou adiantar logo a minha nota. Como era um filme que... foi bastante esperado, veio uma versão ruim em 2017 e agora teve todo esse contexto e a gente vive um tempo de pandemia. Eu vou dar uma nota bem alta para esse filme, porque eu gostei bastante e também sendo a primeira nota, digamos que vamos ver mais adiante, mas eu vou dar uma nota 9 para esse filme, de 0 a 10 eu vou dar 9, porque eu acho que o momento que ele chega e trazendo essa ascensão e a dedicatória para Alton no final ali também. Então, eu vou dar uma nota 9. E vocês, Baitinhos? Eu não vou dar uma nota alta, porque algumas coisas para mim ainda ficaram sem explicação. Parece que precisa de outro filme mesmo para explicar. Já teve o primeiro filme, então ele já teve assim uma resposta do público. Ele já teve mais ou menos a impressão do que o público quer. Então, como disse o Raiden, agora foi só ajustar a expectativa das pessoas, e ele conseguiu fazer. Então, acho que, considerando, né, que lançar um filme durante a pandemia é complicado, todas as questões de isolamento e distanciamento, acho que uma nota 7 tá bom. Vou ficar com 7 para esse filme. Então, rapaz, eu gostei muito desse filme, muito mesmo. Eu gostaria muito de dar 10 pro filme, porém eu não posso dar 10 pro filme, porque, como eu disse, eu aguardava muito por algo que provavelmente aconteceria ali pelo final do filme, e isso que eu aguardava não ocorreu. Então, por esse motivo eu não dou 10. E também o fato de a Warner não querer fazer o 2 e o 3. Então, por isso será 8, porque eu gostei muito do filme, que eu fiquei chateado. Bem, eu gostei bastante do filme, vou dar uma nota 8.5, até porque, como o Raizen falou, vai ser o nosso primeiro filme que a gente tá dando nota aqui. Assim, a gente vai meio que começar a basear em cima desse filme, né? Então todos os outros filmes, eles vão ter que meio que a gente vai dar nota, depois vai ter que ser meio que baseados nele. Então eu acho que um 8.5 é uma nota justa, foi um filme muito bom, um filme que eu gostei bastante, teve efeitos especiais muito bons, teve um roteiro muito bom também. Assim, claro, a situação teve alguns problemas, né, que já quando a gente falou, já é o segundo filme que tá sendo lançado, né, era pra ser lançado antes, que nem o Pegasus falou também, não apresenta uma continuação, e é um filme que, assim, muitas vezes é necessário uma continuação. Tem alguns elementos que seriam explicados nas continuações, por exemplo, e que agora talvez a gente não tenha uma explicação. Então acho que um 8.5 é uma nota muito boa pra ele. E assim, também deixando claro que, por exemplo, eu mesmo nunca daria 10 pra um filme, então 8.5 é uma nota muito alta mesmo, na minha consideração. Não são, assim, eu não considero tantos filmes assim melhores do que ele. Então é isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Para finalizar o nosso episódio, nós vamos deixar algumas dicas, né, de como se preparar para as 4 horas de filme. A gente pede que vocês, né, estejam comentando o nosso episódio nas redes sociais, né, comentando as nossas opiniões, se vocês concordam, discordam, se concordam comigo, discordam com o Pegasus, com o Fink, com o Tio Game, cada um tem sua opinião aí. Eu vejo que na maioria desse episódio na maioria do episódio a gente concordou com várias coisas.
Mas também a gente teve divergência aí em alguns pontinhos. Acho que foram menos divergências, né? Foram mais concordâncias. Esse filme ele tá disponível no Brasil para aluguel. Então ele ficou disponível na Apple TV, na Claro, Google Play, Look, Microsoft, PlayStation, Sky, Wallplay, Vivo e WatchBR. E aí se você quiser, né, assistir ao filme aí, fazer o aluguel, você pode ir em qualquer uma dessas plataformas. Também existe a opção do torrent, né? Mas aqui a gente não recomenda essas coisas, só se você quiser. Então você pode ir lá e baixar. Não é um filme entediante. É um filme que tá numa proporção de tela um pouco diferente do que normalmente a gente vê, né? Que a gente assiste um widescreen. Ele tá em 4:3 a tela. Mas eu senti que eu consegui até pegar mais partes do filme sem perder nada, nem precisar ficar girando a cabeça nem nada. Para ver ali o filme. Então começou o filme, eu falei, que proporção estranha, mas no decorrer do filme eu já nem tava ligando mais para isso. Então isso não fez tanta diferença para mim, na minha opinião. Assim, claro, você tem duas maneiras de você ver, né? Aquela sentada que você vai assistir de uma vez, e aí você pode parar, né? Fazer um lanchinho, comer uma pipoca ali, né, ir ao banheiro e voltar. E também tem a opção de você assistir, 2 horas num dia e 2 horas no outro, né? Porque o filme é dividido em 6 capítulos, então entre um daqueles capítulos ali você pode fazer uma pausa tranquilamente e voltar no outro dia, se a sua ansiedade deixar, né? No caso não deixou o Pegasus, né? Mas é isso. Alguma dica aí mais, Baitinhos? Basicamente é isso. Como são 6 capítulos e meio que não necessariamente... É lógico que é a continuação da história, mas você sente que ao término de cada capítulo, você sente ali que, de fato, não, esse capítulo terminou. Tu precisava saber, findou. Dá pra você pausar sossegadamente, ir lá, fazer o que tem que fazer e voltar pra ver a continuação depois. Ficou bem parecido realmente com a série, né? Que acho que era a intenção inicial deles, né? Havia esses rumores que seria divididos em vários episódios, né? E ficou bem nesse estilo, ficou bem bacana, na minha opinião. Ficou bem legal, ficou bem feito. Então é isso, caro ouvinte. Essa foi a nossa primeira análise do Liga da Justiça na versão do Zack Snyder. Hoje nós fizemos um episódio sem spoiler. Eu acho que se você que está ouvindo ainda não assistiu, corre lá, assiste esse filme, que amanhã no nosso episódio 84 nós vamos disponibilizar um episódio cheio de spoiler, aprofundando mais algumas temáticas, trazendo mais coisas que aconteceram ali dentro do filme. Então espero que estejam todos com saúde, bem, assim como seus familiares. Este foi o nosso episódio 83, Wakanda Forever. Tchau, tchau. Valeu, falou, zoom. Vivemos em uma sociedade. Bye, bye. Hasta la vista, baby.